Gostaríamos de saber se está aqui alguém pela primeira vez nesta casa espírita. Não, somos todos conhecidos. Vamos então dar início aos trabalhos de hoje, começando por uma mensagem do livro Pão Nosso. Crê e segue. Assim como tu me ensinaste, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. São palavras de Jesus, segundo João. E o comentário de Emmanuel. Se abraçaste, meu amigo, a tarefa espírita cristã em nome da fé sublimada, sedento de vida superior, recorda que o Mestre te enviou o coração renovado ao vasto campo do mundo para servi-lo. Não só ensinarás o bom caminho, agirás de acordo com os princípios elevados que apregoas, ditarás diretrizes nobres para os outros, contudo, marcharás dentro delas por tua vez. Proclamarás a necessidade de bom ânimo, mas seguindo estrada fora, semeando alegrias e bênçãos, ainda mesmo quando incompreendido de todos. Não te contentarás em distribuir moedas e benefícios imediatos. Darás sempre algo de ti, mesmo ao que necessita. Não somente perdoarás, compreenderás o ofensor, auxiliando-o a reerguer-se. Não criticarás. Encontrarás recursos inesperados de ser útil. Não deblaterarás. Valer-te-ás do tempo para materializar os bons pensamentos que te dirigem. Não disputarás inutilmente. Encontrarás o caminho do serviço aos semelhantes em qualquer parte. Não viverás simplesmente no combate palavroso contra o mal. Reterás o bem, semeando-o com todos. Não condenarás. Descobrirás a luz do amor para fazê-la brilhar em teu coração até o sacrifício. Ora e vigia. Ama e espera. Serve e renuncia. Se não te dispões a aproveitar a lição do Mestre Divino, aperfeiçoando a própria vida aos seus ensinamentos, a tua fé terá sido vã. Vamos então fechar os nossos olhos, respirar profundamente e vamos nos libertando a cada expiração de todos os nossos problemas do dia a dia, das nossas aflições, para libertarmos a nossa mente e focarmos o nosso pensamento em Cristo, no nosso querido Mestre. Ele é o responsável pelos nossos novos caminhos, pela nossa união, pela nossa vontade de servir e de auxiliar o próximo.
Vamos sentindo as emanações do nosso Mestre, que nos envolvem com amor, com carinho, que nos tranquilizam, que nos abrem o coração para os caminhos do bem. Agradecemos-te, Mestre, por todos os teus ensinamentos de amor e de caridade. E queremos ser dignos de ser os trabalhadores da última hora, tal como disseste. Estamos aqui, Senhor, para servir, para amar o próximo, para auxiliar neste momento conturbado da vida do nosso planeta. Estamos disponíveis para auxiliar em tudo aquilo que considerares podermos realizar para que o mundo se torne um mundo melhor. Para que possamos dar às gerações vindouras um planeta limpo, maravilhoso, como o recebemos quando aqui chegamos como homens. Muito obrigada, Senhor, por esta oportunidade de estarmos hoje aqui, em Teu nome bendito. Pedimos-te que abençoes esta casa que nos acolhe, os seus dirigentes, os seus trabalhadores, os seus frequentadores. Pedimos-te também que envolvas com a tua luz amorosa todos aqueles que passam por momentos difíceis nos dois planos da vida. Os que estão doentes, os idosos, as crianças, os que se sentem abandonados, enfim, por todos aqueles que não conhecem as tuas palavras, que desconhecem tua doutrina. Fica connosco, Senhor. Fica connosco, hoje e sempre. Graças vos damos por tudo, Senhor. Muito obrigada. Mais uma vez. Vamos então dar início ao trabalho de hoje e vamos falar ainda sobre o capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E vamos nos debruçar sobre este item, caracteres do verdadeiro profeta. Este item está inserido na parte do capítulo que diz respeito às instruções dos Espíritos. Portanto, este item é uma mensagem do Espírito Erasto. Desconfiai dos falsos profetas. É útil em todos os tempos esta recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição, em, como no atual, se elabora uma transformação da humanidade, porque então uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e em messias. Esta
Esta mensagem foi escrita em 1861 e é de uma atualidade impressionante. Porque, de facto, nós estamos a viver numa época de grandes transformações na Terra. Acho que todos nós temos consciência disto. Tudo se está a modificar, tudo se transforma em todas as áreas da sociedade. Seja na política, seja no direito, na justiça, inclusivamente até na saúde. Não é? Portanto, nós estamos ainda a viver uma pandemia que não sabemos quando é que vai acabar. Muitas vezes já começamos a pensar que ela já está a ser revelada e hoje, senão quando vem uma nova variante do vírus, ainda mais contagiosa, e deita todos os conhecimentos que tínhamos, pelo menos, abalos. Portanto, é nessas situações de transição, como é óbvio, que as pessoas ficam um pouco desorientadas, não sabem que caminho é que irão seguir. E esse é o terreno fértil para que apareçam indivíduos que se fazem passar por os profetas, por aqueles que vão dar ao mundo a sua contribuição. São eles que são os grandes, digamos, transformadores. E, portanto, é preciso nós termos cuidado com essas personalidades e, como vamos ver ao longo deste trabalho, é exatamente essa a mensagem que gostaríamos que passasse hoje. Não perdêssemos nunca a capacidade de julgar essas pessoas e de raciocinar como Allan Kardec nos ensina. Voltando então ao texto. É contra esses impostores que se deve estar em guarda, correndo a todo homem honesto o dever de os desmascarar. Portanto, somos nós, espíritas, que já temos conhecimentos e, portanto, ao ter esses conhecimentos, temos a obrigação de desmascarar, de mostrar aos outros que aqueles indivíduos não passam de impostores. Perguntareis, sem dúvida, como reconhecê-los. Aqui tendes o que os assinala. Então, Erastos dá-nos recomendações para que possamos reconhecer estes falsos profetas. Somente a um hábil general capaz de o dirigir se confia o comando de um exército. Portanto, isto é o que os homens fazem, não é? Julgais que Deus seja menos prudente que os homens? Então, se os homens entregam um exército quando existe uma guerra, não é? A alguém que é capaz de comandar, de organizar, de fazer toda aquela estratégia para ganhar uma determinada guerra, então Jesus não seria também mais capaz ainda de escolher alguém que fosse suficientemente diferente, superior, a quem possa entregar os caminhos e os resultados da regeneração da humanidade? Julgais que Deus seja menos prudente? Ficais certos de que só confia missões importantes ao que Ele sabe capaz de a cumprir. Porque as grandes missões são fardos pesados que esmagariam o homem carente de forças para carregá-los. Portanto, esta missão de regeneração é de tal maneira importante que não seria entregue de forma nenhuma a alguém que não fosse capaz de a executar. Em todas as coisas, o mestre há de saber sempre mais do que o discípulo. É óbvio, o professor só pode ensinar ao aluno se estiver melhor preparado que aquele, não é? Para fazer com que a humanidade avance moral e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, para essas missões, são sempre escolhidos espíritos já adiantados, que fizeram suas provas noutras existências.
Portanto, são espíritos que ganharam experiências em vidas anteriores. Visto que se não fossem superiores ao meio em que têm que atuar, portanto, se não fossem superiores aos homens, nula lhes resultaria a ação. Portanto, por isso, o espírito Erasto compara o professor e o aluno. Portanto, o professor tem sempre que saber mais do que o aluno. Isto posto, haveis de concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora das suas obras, a missão de que se diz portador. Portanto, mais importante do que as virtudes são as obras, são as ações que esse espírito superior fará na Terra. Tirai também esta outra consequência. Se pelo seu caráter, pelas suas virtudes, pela sua inteligência, ele se mostra abaixo do papel com que se apresenta, ou da personagem sob cujo nome se coloca, mais não é do que um histrião, um farsante, de baixo estofo, que nem sequer sabe imitar o modelo que escolheu. Portanto, isto significa que se alguém se apresenta como que o libertador, o profeta, o Messias, mas que, de facto, nós conseguimos, se estivermos atentos, entender que esse personagem está abaixo daquilo que nós expectaríamos que fosse. Então, é quase óbvio que ele não só não é, de facto, quem se diz parecer, portanto é um farsante, é um mentiroso, e nem sequer sabe imitar o modelo que se propõe imitar. Portanto, até está abaixo. Isto é curioso. Outra consideração ainda que faz Erasto. Os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos, em sua maior parte. Desempenham a missão a que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundados pelo poder oculto que os inspira e dirige a seu mau grado, mas sem desígnio premeditado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os verdadeiros profetas nem sequer sabem que o são. Portanto, são modestos e realizam as suas obras, as suas ações, sempre orientados pelo poder dos espíritos superiores, mas não fazem nada de premeditado. Numa palavra, diz Erasto, os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos. Chamamos a atenção para isto. Os verdadeiros profetas se revelam pelos seus atos. São adivinhados. Portanto, somos nós que os reconhecemos. Ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Portanto, nós temos que desconfiar daqueles que se apresentam como enviados de Deus, dado que os verdadeiros missionários nem sabem que o são. O primeiro, ou seja, o verdadeiro profeta, é humilde e honesto. O segundo é orgulhoso, cheio de si, fala com altivez e, como todos os mendaços, mentirosos, parece ser sempre temeroso de que não lhe deem crédito. Portanto, o falso profeta fala, quer ter protagonismo, mas lá no fundo tem algum receio de que não acreditem nele. Enquanto que os outros, como digo outra vez, são de facto pessoas que nos aparecem humildes e modestas. Algum destes impostores tem havido, portanto, tem aparecido desde sempre, desde o início da humanidade, pessoas, impostores deste género, pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros até pelo próprio Cristo.
e para vergonha da humanidade, ao encontrar pessoas assaz crédulas que lhes creem nas torpezas. Portanto, estes indivíduos aparecem como os grandes renovadores, não é? Mas, infelizmente, não o são. E isso só acontece porque há pessoas incrédulas que acreditam nas suas palavras. É claro que não nos podemos esquecer que são estes falsos profetas, como aqui está dito, não é? Estes indivíduos que se propõem ser os grandes renovadores, são indivíduos bastante inteligentes e com um poder magnetizador enorme. Portanto, não é? Nós temos vários exemplos disso na história. Entretanto, diz Erasto, uma ponderação bem simples seria bastante para abrir os olhos do mais cego. A de que se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria absurdo, que houvesse degenerado. Ora, do mesmo modo que, se tirardes a Deus um só dos seus atributos, já não tereis Deus. Se tirardes uma só de suas virtudes ao Cristo, já não o tereis. Portanto, isto é óbvio. E chama-nos outra vez a atenção, é para o nosso julgamento, para a nossa vigilância constante. E pergunta Erasto, possuem todas as virtudes os que se dão como Cristo? Essa é que é a verdadeira questão. Observai-os. Prescrutai-lhe as ideias e os atos. Portanto, tenham bem atenção àquilo que eles dizem e ao que fazem. E reconhecereis que, acima de tudo, lhes faltam as qualidades distintivas do Cristo, que são a humildade e a caridade, subjando-lhes as que o Cristo não tinha, que são a cupidez, portanto a cobiça, uma ambição desmesurada e o orgulho, a vaidade, a vontade de aparecer. Notai ao demais que neste momento há em vários países muitos pretensos cristos. Como há muitos pretensos profetas Elias, muitos São João, muitos São Pedro, e que não é absolutamente possível que sejam verdadeiros todos. Portanto, só um é que seria possível, não é agora de tantos aparecerem em simultâneo em diversas partes do mundo. Tendo como certo que são apenas criaturas que exploram a credulidade dos outros e que acham cómodo viver à custa dos que lhes prestam ouvidos. Portanto, também está em nós esta capacidade de fazermos o juízo para que este tipo de pessoas não apareça, não é? Se nós não acreditarmos, obviamente, que eles não levam a sua função adiante. E conclui: desconfiai, pois, dos falsos profetas, máxima numa época de renovação, qual a presente, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus, e eles procuram satisfazer na terra a sua vaidade, mas uma terrível justiça os espera, poderá estar certo. Portanto, eles vão ter, estas pessoas que se fazem passar por falsos profetas, por falsos cristos, eles vão ter depois de explicar o que se passará, o porquê das suas atitudes, e aí a justiça divina fazer-se-á. Quando estivemos a preparar este item, encontramos na Revista Espírita, num artigo de fevereiro de 1868, este artigo que consideramos fundamental e consideramos sobretudo muito atual para o momento em que vivemos, e então resolvemos trazer-vos aqui estas mensagens de espíritos de escola que já todos ouviram falar.
Então vamos ler esta primeira mensagem de São José, que foi recebida na Argélia, em 1861. Eu chamo a atenção para as datas. Já vos foi dito que um dia todas as religiões confundir-se-ão numa mesma crença. Portanto, um dia chegará em que as religiões desaparecem e todas se unem numa só. Uma só religião. Ora, eis como isto acontecerá. Vai-nos explicar. Deus dará corpo a alguns espíritos superiores e eles pregarão o Evangelho puro. Um novo Cristo virá. Ele porá fim a todos os abusos que duram há tanto tempo e reunirá os homens sob uma mesma bandeira. Portanto, sob uma mesma crença, uma mesma religião. Deixa de ser necessário haver religiões conforme as culturas dos povos. Nasceu o novo Messias e ele restabelecerá o Evangelho de Jesus Cristo. Glória ao seu poder. E depois diz, este destacar fomos nós que fizemos. Não é permitido revelar o lugar onde ele nasceu. E se alguém vier vos dizer, ele nasceu em tal lugar, não acrediteis. Porque ninguém o saberá antes que ele seja capaz de revelar. E daqui até lá é preciso que grandes coisas se realizem para aplanar os caminhos. Portanto, até chegar este novo Cristo, é preciso que se resolvam muitos dos problemas que existem na Terra e que se prepare, digamos assim, o terreno para que este Cristo venha. Se Deus vos deixar viver o bastante, vós vereis pregar o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo pelo novo missionário de Deus. E uma grande mudança será feita pelas pregações desse menino abençoado. À sua palavra poderosa, os homens de diferentes crenças dar-se-ão as mãos. Glória a esse divino enviado, que vai restabelecer as leis mal compreendidas e mal praticadas do Cristo. Não é? Já passaram 2000 anos e nós desviamos-nos bastante dos ensinamentos de Jesus. Glória ao Espiritismo que o precede e que vem esclarecer todas as coisas. E diz, crede, meus irmãos, que não sois senão vós que recebeis semelhantes comunicações, mas conservai esta em segredo até nova ordem. Ou seja, há mais comunicações a dar a outras pessoas, vocês não são os únicos, mas vamos mantê-la em segredo. Não vamos divulgar. Vamos ver o que diz Kardec. Esta revelação é uma das primeiras no género que nos foram transmitidas. Mas outras a tinham precedido. Depois foi dado espontaneamente um grande número de comunicações sobre o mesmo assunto em diferentes centros espíritas da França e do estrangeiro, todas concordantes no fundo do pensamento. Portanto, já sabem que realmente Allan Kardec correspondia-se com centros espíritas espalhados por todo o mundo. Aliás, a revista espírita nasce exatamente assim, porque ele faz digamos que o conjunto de todas as comunicações que ele recebe e depois publica as que são mais representativas de um determinado pensamento. Como por toda a parte se compreendeu a necessidade de não divulgá-las e como nenhuma foi publicada, não podiam ser um reflexo umas das outras. É um dos mais notáveis exemplos da simultaneidade e da concordância do ensino dos espíritos quando é chegado o momento de uma revelação. Portanto, vejam, realmente esta conclusão é fantástica. Não é? Se alguém tinha dúvidas de que havia comunicação dos espíritos relativamente aos homens encarnados, aí está um bom exemplo que apoia, de facto, esta comunicabilidade entre os dois lados da vida. Esta é uma mensagem de Fénelon, de 1861, e diz assim: está
incontestavelmente constatado que a vossa é uma época de transição e de fermentação, de evolução, de conturbação geral. Também tenho que concordar que é uma mensagem bastante atual. Podia ter sido escrita agora. Mas não, foi em 1861. Bom, vamos continuar. Mas essa fermentação, essa conturbação, ainda não chegou àquele grau de maturidade que marca a vida das nações. É ao 20º século que está reservado o remanejamento da humanidade. Todas as coisas se realizarão daqui até lá, não serão senão preliminares da grande renovação. Portanto, tudo o que se fará desde 1861, que é o meados do século XIX, até ao século XX, é uma preparação para o que acontecerá no século XX. O homem, chegado a consumá-la, ainda não está maduro para realizar a sua missão. Mas ele já nasceu. E a sua estrela apareceu na França, marcada por uma auréola, e vos foi mostrada há pouco tempo na África. Sua rota está previamente marcada. Chamamos de novo a vossa atenção. A corrupção dos costumes, as desgraças que serão a consequência do desenvolvimento das paixões, o declínio da fé religiosa serão os sinais precursores da sua vida. A corrupção no seio das religiões é o sintoma de sua decadência, como é o da decadência dos povos e dos regimes políticos. Porque ela é o indício de uma falta de fé verdadeira. Os homens corrompidos arrastam a humanidade para uma rampa funesta, de onde ela não pode sair senão por uma crise violenta. Dá-se o mesmo com as religiões, que substituem o culto da divindade pelo culto do dinheiro e das honras, e que se mostram mais ávidas dos bens materiais da terra do que dos bens espirituais do céu. E não é isto que nós vemos acontecer? Vamos continuar? Agora vamos ver uma mensagem de Baluse. Baluse nasceu em 1670 na França, era um clérigo da Companhia de Jesus, foi clérigo do rei de França, era bibliotecário e historiador. Então ele diz-nos: quando uma transformação da humanidade deve operar-se, Deus envia em missão um espírito capaz, por seus pensamentos e por sua inteligência superior, de dominar seus contemporâneos e de imprimir às gerações futuras as ideias necessárias para uma revolução moral civilizadora. Consideramos que esta mensagem é extremamente consoladora. Porque, de facto, nos mostra que nós estamos a viver esta fase de transição e fase de conturbação. E, através destas mensagens, nós podemos concluir que não estamos sozinhos. Que há uma pleiade de espíritos que nos auxilia, que está atento e que está preparado para nos auxiliar. E isto é tão consolador, tão maravilhoso. Mas vamos continuar. De tempos em tempos, vemos elevarem-se acima do comum dos homens seres que, como faróis, os guiam na via do progresso e os fazem transpor em alguns anos as etapas de vários séculos. É verdade. De vez em quando aparecem na Terra génios que têm ideias de várias ordens científicas, por exemplo, que nos fazem transpor anos, que nos fazem evoluir anos. E isto acontece em todas as áreas, na área política, na área das ciências. Continuemos. O papel de alguns é limitado a uma região ou uma raça. São como que oficiais sob comando e conduzindo cada um a uma divisão do exército.
é muito curiosa que estas comparações sempre com o Exército, porque de facto o Exército é uma instituição extremamente organizada, não é? Hierarquicamente muito bem organizada. E por isso os espíritos recorrem frequentemente ao Exército para nos fazer melhor entender a organização na vida espiritual. Portanto, uns são oficiais sob comando, não é? Outros, cuja missão é agir sobre a humanidade inteira e que não aparecem senão nas épocas mais raras que marcam a era das transformações gerais. Portanto, estes serão, de facto, aqueles generais de que falávamos atrás. Jesus Cristo foi um desses enviados especiais, excepcionais. Do mesmo modo, tereis, para os tempos chegados, um espírito superior que dirigirá o movimento de conjunto e dará uma coesão poderosa às forças esparsas do espiritismo. Portanto, virá alguém que vai fazer com que as forças que já existem, mas que estão ainda bastante divididas do espiritismo, se reúnam e participem nesta regeneração da humanidade. Deus sabe, no devido tempo, modificar as nossas leis humanas e os nossos hábitos humanos. E quando um fato novo se apresentar, esperai e orai. Porque o Eterno nada faz que não seja segundo as leis da divina justiça que regem o universo. Portanto, Baluse, o que nos está aqui a dizer é para que nós tenhamos fé. Aí está. Para vós que tendes fé e que consagrastes a vossa vida à propagação da ideia regeneradora, isto deve ser simples e justo. Mas só Deus conhece aquele que está prometido. Limito-me a dizer-vos: esperai e orai, porque o tempo é chegado e o nosso Messias não vos faltará. Deus saberá designá-lo a seu tempo. E, ademais, é por obras que ele se afirmará. Portanto, vejam a concordância de que todos os espíritos que lemos até, as mensagens que lemos até agora dizem: acreditai é nas obras. E depois diz-nos: podeis dedicar-vos a muitas coisas. Portanto, vocês não fiquem de braços cruzados à espera que venha alguém que vos resolva os vossos problemas. Trabalhem. Vós que tendes tantas ideias estranhas em relação às admitidas pela civilização moderna, trabalhem. Preparem o caminho dos Messias que aí vêm. Lacordaire. Eis uma pergunta que se repete por toda a parte e que nós realmente já fizemos certamente uns aos outros. Mas é o Cristo que volta à Terra? O Messias anunciado é a pessoa do próprio Cristo? E a resposta? Ao lado de Deus estão numerosos espíritos que chegam ao topo da escala dos espíritos puros e que merecem ser iniciados em seus desígnios para dirigirem a execução. Deus escolheu entre eles os seus enviados superiores encarregados de missões especiais. Podeis chamá-los de Cristo. É a mesma escola. São as mesmas ideias modificadas segundo os tempos. Porque hoje em dia a situação são completamente diferentes da que era quando Cristo cá veio à Terra. Portanto, não fiqueis admirados de todas as comunicações que vos anunciam a vinda de um Espírito poderoso sob o nome de Cristo. É um pensamento de Deus revelado numa certa época e que é transmitido pelo grupo dos espíritos superiores que estão próximos de Deus e que recebem as suas emanações para presidirem o futuro dos mundos que gravitam no espaço. Vejam só que qualidade de espíritos são estes. Aquele que morreu na cruz tinha uma missão a cumprir. Essa missão se renova hoje por outros espíritos desse grupo divino que vêm
eu vou-lo, repito, presidir aos destinos do mundo. Portanto, ele não deixa aqui dúvida nenhuma. Teremos, de facto, um espírito desta grandeza semelhante à do Cristo, que não é o Cristo, mas é como se fosse, porque as ideias, o pensamento, as ações serão semelhantes. Se o Messias de que falam essas comunicações não é a personalidade de Jesus, é o mesmo pensamento. É aquele que Jesus anunciou quando disse: eu vos enviarei o Espírito de verdade, que deve restabelecer todas as coisas. Isto é, reconduzir os homens à interpretação sã dos seus ensinamentos, porque ele previa que os homens se desviariam do caminho que lhes havia traçado. Era óbvio. Passaram 2000 anos e ele conhecia bem a humanidade. Ademais, era necessário completar o que ele então não lhes havia dito, porque não teria sido compreendido. Portanto, Jesus, e nós sabemos disso hoje, através da obra de Kardec, que não disse tudo, porque na altura os homens não tinham capacidade para entender os seus ensinamentos. Eis porque uma multidão de espíritos de todas as ordens, sob a direção do Espírito de verdade, vieram a todas as partes do mundo e a todos os povos revelar as leis do mundo espiritual, cujo ensino Jesus havia adiado, e lançar pelo Espiritismo os fundamentos da nova ordem social. Da nova ordem social. Quando todas as suas bases estiverem postas, portanto, quando tudo estiver preparado para receber estes espíritos, então virá o Messias, que deve coroar o edifício e presidir a reorganização com auxílio dos elementos que tiverem sido preparados. E quem são estes elementos, na vossa opinião, que estão a ser preparados? Somos nós. Somos nós. Auxiliados por espíritos superiores, como é óbvio, mas somos nós também. Não nos podemos pôr fora desta grande renovação. Não criais que o Messias esteja só. Haverá muitos que abraçarão pela posição que cada um ocupará no mundo os grandes segmentos de ordem social. Vejam só como isto está tudo pensado, tudo preparado no plano superior. A política, a religião, a legislação, a fim de fazê-las concorrer para o mesmo objetivo. Portanto, tem que haver uma regeneração, uma mudança total, completa, em todas as áreas da sociedade. Além dos messias principais, surgirão espíritos de escola, espíritos superiores, com grandes qualidades, grandes virtudes, em toda a parte. E como lugar-tenentes, animados da mesma fé e do mesmo desejo, agirão de comum acordo sob o impulso do pensamento superior. Assim é que estabelecer-se-á pouco a pouco a harmonia do conjunto. E, entretanto, é necessário que se realizem certos acontecimentos que ele não discrimina nem diz qual é. Bom, portanto, de facto, estas mensagens são extraordinárias, são consoladoras e atuais, porque nós estamos a viver, de facto, como já disse, uma situação de uma fase da vida da humanidade que é descrita por estas mensagens. Gostaríamos agora de falar sobre o que é que o Allan Kardec, como é que o Allan Kardec, melhor dizendo, interpreta estas mensagens. Ele faz os seus comentários, de facto, o artigo poderão lê-lo na íntegra na Revista Espírita do artigo de março de 1868,
nós tivemos a pretensão de, para encurtar um pouco, fazer apenas um resumo das principais ideias, mas queríamos deixar aqui, de novo, esta mensagem que é a de que Allan Kardec é, de facto, um homem extraordinariamente inteligente, que tem um raciocínio brilhante e que nos leva às conclusões de uma forma simples. Não é? Portanto, é o tal raciocínio dedutivo. E gostaríamos de trazer, portanto, algumas dessas ideias, como vos disse, resumidas. Esta nota de Allan Kardec diz-nos que as comunicações deste género são inúmeras. Aqui apenas publicamos algumas, e se as publicamos hoje, é que é chegado o momento de levar o facto ao conhecimento de todos. E porque é útil. É útil para os espíritas saber em que sentido a maioria dos espíritos se pronuncia. Fizemos aqui uma linha do tempo que, a verde, temos então a data da publicação das primeiras obras de Allan Kardec. Portanto, em 1857 surgiu o Livro dos Espíritos, 1861 o Livro dos Médiuns. As três comunicações que lemos, São José, Fénelon e Erasto, surgiram em 1861. Erasto, esta comunicação foi publicada neste livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. As mensagens de Lacordaire e de Baluse surgem um ano depois. Pronto, e depois temos então a publicação do livro do Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese. Foi só uma curiosidade para nos orientarmos melhor no tempo. Vamos então ver como é que Allan Kardec justifica estar agora, portanto, quando ele publicou este artigo, como é que ele justifica divulgar aquelas ideias, divulgar aquela mensagem da vinda dos Messias, da vinda de um novo Cristo. Porque é chegado o momento de divulgar as revelações dos Espíritos. Guardar segredo até nova ordem. Não divulgar a mensagem da vinda de novos Cristos à Terra foi a indicação da primeira mensagem de São José, se ainda se lembra. Os correspondentes de Allan Kardec espalhados pelo mundo receberam mensagens exatamente do mesmo teor, como ele próprio diz. Perguntaram então a Kardec se os espíritos que enviaram estas mensagens reconheceram a urgência da sua divulgação. Allan Kardec diz que a opinião da maioria dos espíritos é obviamente valiosa para os princípios de uma doutrina ditada pelos próprios espíritos. Mas não exclui o crivo do julgamento e da razão, que aliás é recomendado por todos os espíritos sérios. Quando uma determinada revelação se divulga através do ensino generalizado, é porque chegou o momento. Portanto, a mesma mensagem, o mesmo teor, que chegou a vários pontos, a vários centros espíritas, quer dizer alguma coisa. Então, para Allan Kardec, a utilidade de divulgar essa revelação estava demonstrada. E considera até que seria pueril renunciar à iniciativa de divulgar o teor das mensagens, porque isso significava obedecer de uma forma passiva a um pensamento que lhe foi imposto. A ideia da vinda de um ou vários Messias estava então generalizada, mas havia diferentes pontos de vista. E alguns deles até errados. Porquê? Porque havia alguns detalhes em certas comunicações que apontavam para direções diferentes. Porque havia uma interpretação demasiado literal das palavras do Evangelho sobre o mesmo assunto. E esses erros de interpretação podiam ter inconvenientes sérios, na opinião de Kardec. E alguns até já se faziam sentir. Portanto, Kardec considera que tinha chegado o momento de esclarecer o verdadeiro sentido das previsões dadas pelos Espíritos. E é isso que vamos ver a seguir. Na
opinião de Allan Kardec, a revelação espírita devia realizar-se em condições diferentes das anteriores. Porquê? Porque as circunstâncias atuais da humanidade são totalmente diferentes de há 2000 anos atrás. Em vez de individual, como havia sido feita por Jesus, ela devia agora ser coletiva e resultante da cooperação entre o ensino dos espíritos associada ao trabalho exigente do homem. Não ser localizada, mas ocorrer simultaneamente em todos os pontos da Terra. E esse trabalho devia realizar-se sob a direção de espíritos superiores que receberam de Deus a missão de presidir à regeneração da humanidade. A missão dos Messias inicia-se antes da encarnação desses espíritos superiores e teria até maior dimensão no plano espiritual. Portanto, grande parte dessa renovação, dessa regeneração, já está a ser preparada há longo tempo. Começou no século XX. Por isso se chamou ao século XX o século dos Messias. Portanto, inicia-se antes da encarnação desses espíritos superiores e teria até maior dimensão no plano espiritual. Como espíritos, a sua ação seria mais eficaz por terem a possibilidade de agir em todos os lugares da Terra, enquanto que, como espíritos encarnados, a sua ação seria circunscrita apenas à região onde vivem. É claro que as coisas não são agora bem assim, porque, entretanto, surgiram, não é? Por exemplo, a internet, as redes sociais, que tornaram o mundo mais pequeno, no sentido de que está tudo muito mais próximo, não é? Nós estamos todos muito mais próximos uns dos outros. A internet não tem só inconvenientes, tem enormes vantagens. É preciso saber aproveitá-las. E, se calhar, é uma destas. Portanto, é a facilidade com que nós nos comunicamos uns com os outros. Na condição de espíritos, fazem o que Cristo fez quando veio à Terra. Estamos a falar dos Messias. Mas, graças à mediunidade, agora mais desenvolvida nos homens, claro que a mediunidade está bem mais desenvolvida ao longo destes 2000 anos e há muito mais médios espalhados pelo mundo. Então, através das comunicações com numerosos médios, os seus ensinamentos serão mais amplamente divulgados. Portanto, estamos a falar na dimensão espiritual destes espíritos superiores que nos vêm ajudar. Esses espíritos virão a seguir a encarnar como homens e instalar a sua doutrina, o que Cristo não pôde fazer. E continua Kardec: o tempo de vida de um homem na Terra não é suficiente para se instalar uma doutrina que tem por objetivo regenerar o mundo. Primeiro, é preciso elaborar os princípios. E depois é preciso modificar os valores existentes. Abolir os vícios e as imperfeições vigentes hoje no nosso mundo. Ora, esse trabalho é árduo. É lento. E a vida do espírito, na Terra, encarnado, gastar-se-ia só nessa luta. Portanto, não tinha tempo para mais nada. Então, é mais útil que esses espíritos superiores venham à Terra quando a obra estiver realizada e a humanidade preparada para receber os novos ensinamentos. Enquanto esperam por esse momento, os espíritos dirigem os trabalhadores. Cá está, outra vez, esta referência para nós. Então, vamos lá ver o que é que são os Messias à luz da doutrina espírita. Todas as grandes épocas de renovação viram aparecer Messias, encarregados de dar impulso ao movimento regenerador e de dirigi-lo. Sendo a época atual uma das maiores transformações da humanidade, terá também os seus Messias, que já a presidem como espíritos e que terminarão sua missão
como encarnados. Sua vida não será marcada por nenhum prodígio. E Deus não perturbará as ordens das leis da natureza para permitir que eles sejam reconhecidos. Vejam isto, com atenção. Nenhum sinal extraordinário aparecerá no céu nem na terra, e eles não serão vistos descendo das nuvens, acompanhados por anjos. Nascerão, viverão e morrerão como ao comum dos homens. E a sua morte não será anunciada ao mundo, nem por tremores de terra, nem pelo obscurecimento do sol. Nenhum sinal exterior os distinguirá, assim como Cristo, em vida, não se distinguia dos outros homens. Nada, pois, os assinalará à atenção pública, senão a grandeza das suas obras. Uma vez mais, esta ideia de que reconhecer-se-ão os Messias pelas suas obras. A sublimidade das suas virtudes e a parte ativa e fecunda, lixa, que eles tomarão na fundação da nova ordem das coisas. Este quadro é pouco prosaico, realmente é um pouco prosaico, e pode fazer cair algumas ilusões. Mas é assim que as coisas se passarão, diz Kardec. Muito naturalmente. E os seus resultados não serão menos importantes por não serem rodeados das formas ideais e um tanto maravilhosas com que certas imaginações gostariam de cercá-los. Portanto, nós gostaríamos de mais festa para receber estes Messias. Continua Kardec. A vinda do Messias está anunciada porque era útil que delas estivéssemos prevenidos. É uma dádiva do futuro, um motivo de tranquilidade. É fabulosa esta canção. Reflitam nela. Portanto, se alguém se encontra nesta fase da vida desorientado, sem caminho, sem rumo, nós temos aqui a garantia de que zelam por nós na espiritualidade. Que temos sempre espíritos benfeitores, espíritos superiores, que se preocupam com o rumo que a humanidade tomará. Outra vez o reforço da ideia de que as entidades ou individualidades não se devem revelar senão pelos seus atos. E depois fala aqui de um aspecto importante, que é a segurança do predestinado. Exige que ele seja rodeado de segredo, porque também vai ter os seus inimigos. Isso pode ser certo, não é? Vai ter os seus inimigos. E, portanto, ninguém deve conhecer a sua família, nem o lugar de seu nascimento. E os próprios espíritos vulgares não sabem que ele cá está. Nenhum anjo virá anunciar a sua vinda à sua mãe, porque ela não deve fazer diferença entre ele e os seus filhos. E os seus outros filhos. Não faz diferença. Magos não virão adorá-lo em seu berço e lhe oferecer ouro e incenso, porque ele não deve ser saudado senão quando tiver dado as suas provas. Ele será protegido pelos invisíveis, portanto, pelos espíritos benfeitores, encarregados de velar por ele e conduzido à porta onde deverá bater. O dono da casa não conhecerá aquele que receberá em seu lar. Falando do novo Messias, disse Jesus: se alguém vos disser, o Cristo está aqui ou está ali, não vades lá, porque ele lá não estará. E nós agora percebemos porquê. Levando-se em conta que não é permitido aos espíritos revelar o que deve ficar secreto, toda a comunicação circunstanciada sobre este ponto deve ser tida por suspeita ou como uma provação para quem a recebe. Portanto, quem sabe disto deve estar calado e é, de facto, uma grande prova, porque a vontade é dizer, olha, aquele está aqui é o Messias e tal, mas não pode de maneira nenhuma revelar, até por motivos de segurança do próprio.
Outra pergunta que fizeram a Kardec. Mas não será de temer os falsos cristos e os falsos profetas? Então, nesta época de revolução e de transformações, eles não aparecem? E a resposta de Kardec é esta. A resposta a essa questão está toda inteira no capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. Diz-nos o bom senso que Deus escolhe os Messias entre aqueles que sabem serem capazes de cumprir os seus desígnios. Já vimos isto. Dar-se por Cristo ou Messias, portanto, apresentar-se como sendo o Cristo ou o Messias, seria dizer-se o homem mais virtuoso do universo. E não se é virtuoso quando não se é modesto. O gênio, no sentido do talento ou da qualidade extraordinária, deve afirmar-se pelas obras positivas. Quanto à virtude, ela pode ser simulada pela hipocrisia. Mas ninguém pode representar muito tempo esta comédia sem se trair. As principais qualidades morais que distinguem o verdadeiro mensageiro de Deus são a humildade sincera, o devotamento sem limites e sem segundas intenções, o desinteresse material e moral absoluto, a abnegação da personalidade. Ora, isto não pode acontecer com os impostores, porque o que eles querem, acima de tudo, é a glória ou o lucro. A inteligência, necessária para vencer através da intriga, não traz superioridade ao homem. Assim como se reconhece a qualidade da árvore por seu fruto, conclui Kardec, reconhecer-se-ão os verdadeiros Messias pela qualidade das suas obras e não pelas suas pretensões, não por aquilo que eles querem se fazer passar. Outra pergunta que fizeram a Kardec. Mas então isso de classificar de Messias não daria à doutrina um aspecto de misticismo, de coisa sobrenatural? Allan Kardec responde. Para quem conhece a doutrina, ela é de ponta a ponta um protesto quanto ao misticismo, quanto ao sobrenatural. Pois que tende a explicar todas as crenças de acordo com as leis da natureza. Entre os que não a conhecem, há pessoas para as quais tudo o que escapa da humanidade tingível é místico. É tudo místico. É místico adorar a Deus, é místico orar, é místico crer na providência. E nós não temos que nos preocupar com a opinião, porque estes indivíduos não merecem sequer a nossa atenção. Acreditam no sobrenatural. São os tais crédulos que acreditam em tudo que se lhes diz. E ainda diz Kardec, a palavra Messias é empregada pelo Espiritismo na acessão literal de mensageiro, de enviado. A abstração feita da ideia de redenção e de mistério, particular aos cultos cristãos. Portanto, o Espiritismo acha que esta ideia de redenção e de mistério não tem que discutir esses dogmas, que não são na sua alçada. Diz que o sentido no qual emprega esse vocábulo, para evitar qualquer equívoco, deixa cada um crer conforme a sua consciência que o Espiritismo não quer perturbar. Portanto, para o Espiritismo é tudo muito pragmático. Messias é um enviado, é um mensageiro. Assim, para o Espiritismo, todo o Espírito encarnado para cumprir uma missão especial junto à humanidade é um Messias. Na acessão geral da palavra, um missionário ou enviado, com a diferença de que o vocábulo Messias implica particularmente a ideia de uma missão direta da divindade e, consequentemente, a da superioridade do Espírito e da importância da missão. E depois distingue entre Messias propriamente dito e simples missionários. E diz que Messias, que para uns, que são os missionários, a missão ainda é uma prova, porque podem falir. Ao passo que para os Messias é um atributo da sua superioridade. E do ponto de vista corporal, os Messias entram na categoria das encarnações ordinárias. Portanto, conclui que o vocábulo Messias nada tem de misticismo. Outra pergunta. Quantos serão os Messias?
E Allan Kardec diz: as previsões dos espíritos anunciam que haverá vários, o que nada tem de admirável, em razão da grandeza da tarefa, porque se trata não do adiantamento de um povo ou de uma raça, mas da regeneração da humanidade inteira. Portanto, é um objetivo muito, muito importante. E quantos serão? Uns dizem 3, outros mais, outros menos, o que prova que a coisa está nos segredos de Deus. Portanto, ele conclui que pouco importa o número do Messias. Só Deus sabe o que é necessário. Um deles teria a supremacia? Também não importa. E até seria perigoso sabê-lo. Então, conclui Allan Kardec que aquilo que nós temos por certo é que, ao lado dos Messias propriamente ditos, espíritos superiores em número ilimitado encarnar-se-ão, ou até já estão encarnados, com missões especiais para auxiliar os primeiros. Surgirão em todas as classes, em todas as posições sociais, em todas as seitas e em todos os povos. Eles vão aparecer nas ciências, nas artes, na literatura, na política, nos chefes de Estado, enfim, por toda a parte onde a sua influência poderá ser útil à difusão das ideias novas e às reformas que serão a sua consequência. A autoridade da sua palavra será muito maior porque será fundada na estima e na consideração de que serão cercados. Porque são seres virtuosos, modestos, como vimos, humildes, mas extraordinariamente inteligentes e moralmente muito elevados. Sendo o Espiritismo o principal elemento regenerador, importava que o instrumento estivesse pronto quando vierem os que dele devem servir-se. É o trabalho que se realiza neste momento e que os precede depois. Portanto, o Espiritismo tem que realmente estar aqui na Terra bem desenvolvido para que o terreno esteja preparado. É sobretudo o 20º século que verá florescer em grandes apóstolos do Espiritismo e que poderá ser chamado o século dos Messias. Então a antiga geração terá desaparecido, a nova estará em plena força, livre das suas convulsões, esta nova geração, formada de elementos novos ou regeneradores, a humanidade entrará definitivamente e pacificamente na fase do progresso moral que deve levar a Terra na hierarquia dos mundos. E assim terminamos com esta ideia extremamente consoladora e extraordinária de que não estamos sós, vivemos tempos conturbados, mas que temos todo o apoio do plano espiritual. Esperamos que esta mensagem vos tenha sido útil e que reflitam nas vossas casas, na vossa intimidade, sobre o papel que cada um de nós tem nesta fase de auxílio a estes seres superiores, que muitos deles já encarnados e outros ainda virão encarnar na Terra para nos auxiliar. Alguma questão? Vamos então encerrar os trabalhos.
Senhor, muito vos agradecemos por todos estes conhecimentos que na tua infinita bondade nos dás a saber. Que esses conhecimentos contribuam para a nossa missão, para a nossa humilde tarefa de auxiliar a transformação deste mundo em que vivemos num mundo melhor, num mundo mais justo, num mundo onde o amor, a fraternidade, a caridade sejam as virtudes que imperam. Senhor, dá-nos força, dá-nos coragem para que prossigamos no dia a dia, através do nosso exemplo, através das nossas atitudes, das nossas ações, através do nosso exemplo, possamos influenciar todos aqueles que nos são próximos para o caminho do bem. Pedimos-te de novo, este querido, a paz, a luz, a serenidade, para que todos em conjunto possamos participar nesta grande obra que se desenvolve no plano espiritual e cujo objetivo será a regeneração da humanidade. Gratos vos estamos por tudo, Senhor. Agradecemos do coração.